Nesta manhã eu quero trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18, que diz assim: E levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. A palavra de Deus nos fala de um moço que era o mais moço da casa do seu pai, mais tenro, quem sabe o menos experiente, e que pediu uma parte da fazenda que lhe pertencia da sua herança. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele juntou tudo e partiu para uma terra longínqua, uma terra distante, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando ele gastou tudo, os amigos cessaram, os amigos foram embora, porque existem muitos casos em que os amigos só estão perto quando nós temos alguma coisa a oferecer. Mas quando nos falta aquilo que satisfaz aos nossos amigos, entre aspas, eles nos abandonam. Foi o que aconteceu com este jovem. Gastou tudo naquela terra. E houve um período de fome naquela terra e começou a padecer necessidade. E a Bíblia diz que ele foi até um cidadão daquela terra e pediu-lhe um emprego, né? E ele mandou ele apacentar porcos. E como havia muita fome, ele desejou comer a comida dos porcos. O que é que nos diz essa história? Ela nos fala de uma pessoa que tomou uma decisão errada. Saiu da casa do seu pai. Foi para um lugar distante da casa do seu pai. E ali ela descobriu que os prazeres da vida, que os prazeres do mundo, que as falsas amizades não tinham tanto valor quanto estar na casa do seu pai. A Bíblia diz então que ele caiu em si. Ele cair em si significa retornar à sobriedade. Ele começou a ter uma vida sóbria. Ele começou a refletir sobre tudo que ele tinha perdido ali, de valores que eram inestimáveis para ele. Primeiro valor, ele refletiu: a casa do pai. Na casa do pai eu tenho abundância. É como filho. Todo filho na casa de seu pai, ele está seguro. Ele pode contar com a ajuda do seu pai. Ele pode contar com a proteção do seu pai. Ele pode contar com a alimentação na casa do pai. Ele pode contar com o conselho do pai. Aquele jovem conseguiu cair em si. Ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Na casa do pai tem um alimento, tem a abundância, tem a fartura. E ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão. E eu quero te falar que na nossa vida, para que nós possamos ter algo da parte do nosso pai, nós temos que ter decisão, nós temos que ter atitude. Nós não podemos deixar que as coisas desta vida, as circunstâncias externas, os problemas, as dificuldades, venham tirar a nossa visão e venham nos trazer fome de Deus. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Uma atitude de humildade, uma atitude de sabedoria, uma atitude de alguém que agora descobriu o verdadeiro sentido da vida, uma atitude de alguém que descobriu o verdadeiro sentido de filho e da responsabilidade de filho para com seu pai. A Bíblia diz então que ele chegou com seu pai, relatou tudo que ele tinha pecado contra o céu e perante seu pai. E na sua humilhação ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Interessante, meus amados irmãos, que a palavra de Deus fala que ele ainda estava longe, mas seu pai já o tinha visto.
como se seu pai o estivesse já aguardando carinhosamente, amorosamente, esperando aquele encontro. Seu pai já desejava aquele encontro. Seu pai sabia que seu filho precisava do seu apoio. E a Bíblia diz então que o seu pai correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, olha só, o pai ele não lançou, ele não o acusou, o pai não o repreendeu porque ele foi para longe, gastou tudo, sem responsabilidade, sem compromisso. Não, o pai mandou chamar seus servos e disse: trazer-lhe depressa a melhor roupa. Vestiu com a melhor roupa. Tire as roupas rotas, as roupas velhas. E diz assim: e vestiu-lhe, põe um anel na mão e sandália nos pés. Aleluia. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O que é que a Bíblia nos informa? Que o nosso Deus, o nosso Pai, ele espera pacientemente, ele observa de longe a nossa situação e ele espera a nossa volta para que nós possamos ali ser acolhidos novamente. Ele não nos rejeita. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O Senhor espera uma atitude nossa. Eu vou me levantar e vou até o meu Pai. E quando nós tomamos essa atitude, a certeza é que o Pai está esperando carinhosamente, amorosamente, para mudar as nossas vestes, para colocar um anel no dedo e uma sandália nos pés. Naquele período, quem andava descalço eram os escravos. Os escravos não andavam com muita roupa. Os escravos não tinham anel, porque anel significa aliança. Mas aquele filho, o pai disse: eu quero mudar as roupas dele, deixar que ele seja livre novamente e saia da escravidão. O anel é a aliança que Deus tem para com a humanidade através de Jesus Cristo. Os pés significa a libertação da escravidão e agora uma nova vida, não como trabalhador apenas, mas como filho do Pai amoroso e carinhoso. Deus te espera. Deus tem paciência. Deus tem amor para te acolher como filho. Mas tome uma atitude. Levante-se. Vai ter com o Senhor, porque Ele é amoroso, carinhoso, piedoso e dará cada dia mais uma chance para que nós possamos estar na presença dEle. Vestir de vestes novas é uma nova vida, uma nova história, agora na presença do Pai, na abundância da casa do Pai. O anel no dedo e a aliança que não será quebrada, porque Deus não lança em rosto, Deus perdoa, e a Bíblia diz que Ele lança para trás de si os nossos pecados. A sandália é a preparação para a caminhada, o evangelho da paz. A sandália nos pés significa que nós somos livres para andar de pé na presença de Deus. Aquele filho pródigo estava ali com fome, vestes sujas, desejando comer a comida dos porcos, mas ele chegou na presença do seu pai, que de longe o viu, abraçou-o carinhosamente, lançou-se ao seu pescoço, beijou-o. O pai não queria saber se ele estava com cheiro de porcos, se ele estava com vestes sujas, se ele estava descalço como escravo. O pai estava agora recebendo um filho com vida. Ele disse: este meu filho estava morto e ele reviveu. Estava perdido e ele foi achado. Que o Senhor Jesus te abençoe neste dia. Tome uma atitude. Vá para a presença do Pai e que o Senhor será contigo, em nome de Jesus.